Como eu falei na aula de ontem, a gente vai ver agora a questão do diagrama de estado, certo? Temperatura que incorre em estado de mudança, ou ocorre uma mudança de estado, a pressão exercida sobre a substância, certo? Depende justamente da pressão. A gente trabalha muito com pressão do ar, que é um ATM, certo? A pressão do que a gente tem normal, mas algumas substâncias podem variar a sua mudança de estado, seu calor latente, de acordo com a pressão. Para a maioria das substâncias, quanto mais alta a pressão, tanto mais elevada se torna a mudança de estado, ou seja, mais pressão, maior a temperatura necessária para a mudança de estado, certo? Seja fusão, vaporização ou a sublimação. Nessas condições, o gráfico ele muda um pouco, ele muda-se para chamar de diagrama de estado de substância, e tem um aspecto indicado justamente dessa forma. Você tem um ponto em comum onde você aí tem a convergência para os três estados, certo? São chamadas de três regiões. Dentro de uma situação onde eu tenho um gráfico P de pressão e θ de temperatura, eles são limitados, como se percebe na figura, certo? A primeira é chamada curva de fusão, que são entre o sólido e o líquido. A segunda é a vaporização, que é do líquido e gasoso, e a sublimação, estado sólido e gasoso, que é o terceiro, que ele vai diminuindo a temperatura. Nos pontos da curva 1, os coeficientes são sempre sólido e líquido,
No 2 eles são sempre líquido e gasoso, e no 3 sólido e gasoso, tá? O ponto comum entre as curvas é chamado ponto triplo ou tríplice da substância, que é esse T aqui que a gente está vendo, certo? Sendo representado pela condição de pressão e temperatura em que os três estados podem coexistir em equilíbrio. Eu posso ter as três substâncias no equilíbrio. A tabela seguinte indica os valores de pressão no ponto triplo de algumas substâncias: água, certo? Na temperatura, na pressão de 4,58 miligramas mmHg, miligramas de mercúrio, certo? A 0,01 graus, o dióxido de carbono e nitrogênio. Analisando o diagrama de estado, em que se uma substância estiver, por exemplo, no estado sólido, caracterizado pela pressão e pela temperatura, e alterarmos a temperatura ou a pressão, é possível passar da região do físico para a de outro, certo? A gente consegue passar aqui, ó, de um estado para o outro de acordo com a fórmula de pressão. Considera, por exemplo, uma substância no estado líquido sob pressão P e temperatura θ. Na figura 9A aqui, que a gente está vendo, certo? Representamos uma vaporização, ó, a mudança de líquido para gasoso, certo? Na figura 9B está representada uma vaporização de temperatura constante, ó. Passou dessa linha, vaporização, que é a pressão de uma temperatura. Ou seja, a gente vê os casos especiais aqui. São três curvas que a gente vê e que variam de acordo com a pressão exercida e a própria mudança de estado, certo? A gente vê que é a mesma figura, porém as pressões são usadas de forma diferente, ó. A pressão do líquido para o gasoso foi a melhor, a curva foi diferenciada, certo? Com a mudança de estado. E a mudança aqui entre duas substâncias, que é a pressão de vaporização, certo? Que é constante, para a saída do líquido para o gasoso, ele varia o seu estado, certo? Vamos ter alguns exercícios, tá? A gente vai terminando, e depois a gente começa a voltar para fazer algumas revisões de exercícios que a gente já fez, só relembrando, e alguns outros novos a gente vai começar a passar. Joia? Até mais.